Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conversa na Janela, tá? Só situando hoje, né, para quem tá chegando, a gente vai continuar falando sobre a questão dos vínculos afetivos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os campos de experiência, porque tem sido algo que os professores têm me pedido, né? Algumas dúvidas sobre os campos de experiência, se há possibilidade sim de pensar em campos de experiência nesse momento de contato. A Lelê, lindona, coisa boa, Arali, oh meu Deus, coisa linda. Se há condição já, a maior pergunta que tem me feito, já como falar de campos de experiência nesse tempo que a gente tem trabalhado, a gente tem interagido com as crianças à distância, onde a gente não tem, e eu digo graças a Deus, uma legislação. Já que coisa boa, uma legislação. A minha Mari, te amo, meu amor. A gente tem uma legislação que, não, graças a Deus, não nos respalda a desenvolver um trabalho à distância com crianças, né? Não se concebe isso. O que a gente tem nesse momento, e seja qualquer momento de urgência, emergência, olha lá, Jaque, tudo bom, meu amor? Ter momentos de interação para qual objetivo, se a gente fosse falar de objetivo, né? Vamos ser bem claros. Quais objetivos de termos momentos com as crianças? Olá, lindona! Qual o objetivo de termos momentos com as crianças? Nosso objetivo de ter momentos com as crianças são tão somente para continuidade dos vínculos. Quem for professor pode anotar aí, tá? Continuidade com o vínculo afetivo. E tudo bom, meu amor? E, além da continuidade dos vínculos afetivos, apoiar aos pais nesse processo cuidar, educar, tá? Então, a escola, nesse momento, e nós, professores, atuamos muito dentro dessa perspectiva. Continuidade dos vínculos afetivos e, né, dessas memórias afetivas, dessas construções e apoio aos pais nessa relação cuidado-educação. Que a gente tem muito a contribuir, sim, porque uma vez que essa faixa etária da primeira infância é uma faixa etária, como eu já falei na live passada, quem não assistiu tá lá gravado, tanto aqui no Insta, quanto eu também consegui colocar ela lá no YouTube. Então, dá uma vista lá, certo? Então, dentro da perspectiva da educação infantil, nós não temos aulas online, tá? Não existe. Olha, chegando mais gente, Renata, o Éder, a Júlia, coisa boa. Não temos aula online. Não existe EAD para criança pequena, não existe EAD para educação infantil, nem existe aulas remotas. Jada, não tem. Porque a criança, ela necessita de interação. Agora, nós podemos ter momentos remotos, certo? Momentos onde o professor grava um vídeo e manda, grava um momento e manda, pode fazer um momento no Zoom, pode gravar um áudio lá no WhatsApp e mandar, contando uma história curta, uma fábula, pode enviar uma foto com uma brincadeirazinha para as crianças, uma foto escaneada. Então, há vários, pode fazer uma live. Então, há várias formas de a gente conseguir achegar-se a essas crianças para a continuidade do vínculo, e nessa continuidade do vínculo a gente apoia as famílias, né? Quantas famílias depois entram em contato com a gente dizendo: foi tão bom aquele momento, ele dançou, ela cantou, ela contou a história, ela disse: olha a tia, e diz o nome da tia. Então, aquele momento de interação e brincadeira que você possibilita mesmo à distância, ele é importante, sim, mas ele não se constitui em aula.
Até porque o conceito de aula na educação infantil, e a BNCC vem respaldar isso de uma maneira muito legal, é completamente diferente do proposto no ensino fundamental. É uma outra etapa. Então, a gente constitui o quê? Nós não temos salas de aula, nós temos espaços de vivência e convivência. Nós não temos material didático, a gente tem o quê? A gente tem material para desenvolver aprendizagens e desenvolvimento. Então, a gente tem brinquedos construídos, brinquedos desconstruídos. E aí você pode me perguntar, Jadna, o que é um brinquedo desconstruído? É aquilo que originalmente não foi construído para ser um brinquedo. Por exemplo, isso aqui é o quê? Uma garrafa. Então, a garrafa, ele foi construído para ser um brinquedo? Não. Mas nas mãos de uma criança, isso aqui pode ser um brinquedo? Pode sim. Então pode virar o quê? Um avião, pode virar o quê? Um microfone. Então há várias possibilidades de o quê? Um objeto que não foi criado para ser um brinquedo, nas mãos de uma criança, onde a comunicação da criança se faz pelo brincar, se construir aqui a identidade pela imaginação e por todo o momento de desenvolvimento da criança, isso aqui se tornar um brinquedo, sim. A Rosa entrou também, que bom, boa tarde a todos. Então, olha só, é dentro dessa perspectiva que a gente vai e que a gente tem construído as propostas de interação nesse tempo de pandemia. E aí também vem a preocupação, Jadna, e os pais das crianças que estão com 4 e 5 anos? Porque sempre atrelam as crianças de 4 e 5 anos ao período de alfabetização. E aí eu vou dizer a vocês, o compromisso de alfabetizar é no ensino fundamental. A gente tem a realidade de que crianças saem da educação infantil alfabetizadas, no início da alfabetização. Codificando, decodificando, não é isso? Reconhecendo o seu nome, transcrevendo o seu nome, a gente tem essas realidades. Mas uma coisa que quem já fez formação comigo sabe, que eu sempre digo, a alfabetização, o processo mesmo, na Vera, já jogaram, já brincaram na Vera? Já? Sabe o que é brincar na Vera? Quer brincar na Vera? Ah, vamos brincar na Vera. É valendo, né? Agora, quem é quando não é na Vera, como é que a gente chama? Quando a gente tem um irmão mais novo que leva pra brincadeira e faz, com ele não é na Vera, não. Ele é café com leite. Eu não sei se vocês, onde vocês moram, tem algum outro nome. Mas aqui, quem não tava valendo era café com leite, ó. Isso mesmo. Ali, André, caminho. Entende esse negócio. Então, olha só. Não é Jaque? Então, a Jaque dizendo que já. Então, olha só. Tem a brincadeira na Vera e a brincadeira sem ser na Vera. Qual a linguagem da criança, gente? A linguagem da criança é o brincar. A criança interage, a criança estabelece relações, desenvolve-se e aprende sempre dentro de uma perspectiva de brincadeira. O brincar é a linguagem infantil, é a linguagem principalmente da primeira infância. Não que ela não se dê posteriormente, mas ela é a linguagem. Então, é nessa perspectiva que se estabelece alguns processos de alfabetização na educação infantil. Mas essa organização desse processo, inicialmente nesse período da educação infantil, a gente, para ficar bem mais claro, não é na Vera, tá? É na brinca. Não é na Vera, é na brinca. Então, a gente vai o quê? Trabalhar, sim, algumas situações. Por quê? Primeiro ponto. Por que a gente trabalha assim algumas coisas relacionadas ao processo de alfabetização? Não a alfabetização, mas vinculada aos processos de letramento e alfabetização. Por quê? Porque a criança é um sujeito de linguagem. Boa tarde, meu amor. A criança é um sujeito de linguagem. Certo? Várias linguagens se estabelecem, mas uma delas é o quê? A linguagem oral e escrita. E dentro desses processos comunicativos de linguagem,
essa linguagem ela vai aparecer, porque também as nossas crianças, vamos falar agora de um processo cultural, elas estão inseridas no quê? Numa sociedade letrada. E como elas estão inseridas nessa sociedade letrada, isso faz parte do contexto ao qual elas estão, ao qual elas fazem parte. Então, dentro dessa... Então, já disse duas questões. A criança é um sujeito de linguagem e ela está no contexto do quê? De uma cultura letrada. Essas duas perspectivas fazem com que esse processo de alfabetização, com certeza, ele tenha início, sim, na educação infantil, mas sem o compromisso legal de alfabetizar. O compromisso legal de alfabetizar está no primeiro ano do ensino do fundamental. Mas aí você pode dizer para mim, Jadna, a criança pode ser alfabetizada no início, né? Essa questão da codificação, decodificação, algumas questões vinculadas ao processo de alfabetização na educação infantil. Acontece sim. Eu tiro pelo meu filho. Meu filho com 4 anos e meio já estava, a gente pode dizer assim, alfabetizado. Já lia textos mesmo, pequenos textos, mas já lia fábulas, interpretava, já escrevia, então já tinha toda uma relação muito interessante e eu posso até dizer de uma certa forma surpreendente, né, no desenvolvimento dele. Mas isso era na brinca, não é na vera. Porque a maior preocupação da gente é o quê? É o compromisso que a educação infantil assume quanto etapa com a LDB. Qual é o compromisso que ela assume? O desenvolvimento integral desse sujeito criança, considerando o seu tempo da primeira infância. Tudo aquilo que compreende essa primeira infância. Então, eu preciso me preocupar não somente com as letras e com os números. Eu preciso me preocupar com tudo que faz parte do universo da criança, para que essa criança seja autônoma, para que essa criança tenha segurança em se relacionar e em se expressar. Eu tenho que ter toda uma conjuntura onde esse sujeito integral, né, ele se desenvolva integralmente. Minha preocupação agora não é só, não estão linkadas apenas às questões cognitivas. Eu estou considerando o desenvolvimento nessa primeira infância e respeitando o desenvolvimento da criança. Porque qual o sentido da letra A para uma criança de 6 meses? Tem sentido? O que é que vocês podem me dizer? Oi, Cris! Oh, quanta gente! Nelson, tudo bom? Muita gente. E aí? A letra A tem alguma relação com esse... A criança, ela vai... Qual a intenção? Qual a razão da letra A para uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos? E eu vou até mais além, 3 anos. Não tem, gente. Não tem. A criança na primeira infância e até os 3 anos de idade, ela vai precisar de atividades significativas dentro do contexto de desenvolvimento dela. Então, sensório motor, então tem toda uma situação de desenvolvimento que depois, se vocês quiserem, a gente pode até ver. Vocês colocam aí, lindona, coisa boa. Da Sidneide, coisa boa. Então, olha só, dentro dessa conjuntura, a criança pequena precisa ser respeitada naquilo que a gente propõe. Então, os campos, por isso que eu falei na live passada o quê? Aí eu vou contextualizar, agora já tem um número legal, eu vou contextualizar um pouco, tá? Também saudade de tu. Então, olha só, eu vou contextualizar. Por que a gente falou das memórias afetivas? Primeiro ponto, memórias afetivas por quê? Porque se a educação infantil não acontece à distância, a gente não tem, nesse momento, compromisso com desenvolvimento da aprendizagem. Jadna, você está dizendo que eu estou fazendo atividades para as crianças, ou seja, eu, mãe, estou colocando minha filha diante de algumas situações e ela não vai ter aprendizagem. Eu não estou dizendo isso. Aprendizagens acontecerão.
Mas o compromisso agora, porque legalmente nós aqui não temos educação à distância, e eu concordo com isso, para criança pequena, educação infantil. Então, nós temos um compromisso o quê? Com esse vínculo afetivo, com esse desenvolvimento e com esse vínculo afetivo que a gente começou lá na escola e que a gente vai dar continuidade. Por isso que na live anterior, né, quem não assistiu, dá uma verificada lá, a gente falou muito do quê? De memórias afetivas, porque são essas memórias que vão fazer com que essa criança crie laços, como também vai fazer parte da identidade dessa criança. Então, mãe e pai que estão aqui, porque eu tenho um grupo muito eclético. Mãe e pai que estão aqui, quer gerar memórias afetivas significativas, ou seja, chamadas positivas na sua criança, interaja com ela de maneira positiva. Interagir com a criança de maneira positiva é respeitar o desenvolvimento infantil. Quando você faz aquela brincadeirinha, serra pau, serrador, serra madeira para Nosso Senhor, aquilo tem todo um desenvolvimento, sim, que é considerável para essa faixa etária. Além disso, se for a mãe, gente, se for o pai, se for a tia, se for o avô, a avó, que esteja interagindo, imagina as memórias afetivas. Imagine como esse balanço vai trazer segurança. E quando futuramente, talvez, quando for lá brincar no parque de diversão, seja verdadeiramente divertido. Porque aquele momento que gerou uma memória afetiva, ela sente segurança. Ela sente, de alguma maneira, acolhimento e proteção. Então, olha como as nossas brincadeiras inicialmente parecem tão bobas, né? Mas não são. A gente tem um compromisso diário com os nossos filhos, diário com as nossas crianças na educação infantil, que são de gerar neles aquele cuidado e aquela educação que promovam autonomia e segurança diante de todos os obstáculos que virão posteriormente em cada faixa etária, em cada momento etário da criança. Então, mãe e pai, utiliza esse momento da pandemia para gerar memórias afetivas significativas. E aí, eu tenho alguns pais que me procuram, aí faz assim, ai Jato, né, agora eu vou ficar o tempo todo, brincando. Ai, não tenho não, eu tô trabalhando também, eu tô fazendo trabalho remoto, eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho as coisas. Tem gente que diz, mas eu vou sair também, eu tô saindo, eu tô, né? Tem gente dizendo aqui, meu anjo, no meu ponto de vista, como podemos abordar essas vivências em momentos remotos. Vou falar disso, meu amor, boa pergunta. Segura aí, Júlia, que eu vou falar. Então, olha só, como eu vou construir essas memórias nesse tempo. E vai casar com essa pergunta da Júlia. Respira. Faz uma atividade de respiração aí, bora. Bora lá? A convivência da gente com as crianças, essa interação e essa movimentação é igual à respiração. Ora, a criança está sozinha, ela brincando, e ora, estamos juntos. Então é aquela interação, é aquele processo que vem e vai. Boa tarde! É aquela interação que vem e vai. Eu não vou estar 100% do dia brincando, cantando e pulando. Não. Porque a criança também precisa de momentos de solitude, viu? De solidão a criança não precisa, não. Mas de solitude, sim. Porque ela precisa de momentos para quê? Para pensar, para construir, para se organizar. Então, ela precisa ter aqueles momentos dela com os brinquedinhos dela com o momentozinho dela, com as coisinhas dela. Mas é como a respiração. Momentos ela tá lá mais com ela, com os brinquedos,
com o universo dela, e horas eu trago ela para esse processo, para esse momento de interação, dentro dessa linguagem do brincar, para que a gente interaja e essas memórias e esses vínculos afetivos se estabeleçam. Os vínculos afetivos se estabelecem dentro dessa relação, semelhante ao respirar. Do mesmo jeito que eu respiro, é um movimento que eu interajo com as crianças. Na escola, a gente não faz isso, só tem gente dizendo que é isso mesmo. Porque é assim, gente. É um movimento que vai e vem. Ora as crianças estão lá, horas a gente está junto cá. E a gente vai fazendo esse movimento. E é nesse movimento, Júlia, que vão entrar os nossos momentos remotos. Os nossos momentos remotos vão entrar nesse momento de troca, onde a gente vai entrar para somar, a gente vai entrar para compartilhar momentos, a gente vai entrar para fazer parte de momentos da vida da criança. Na live passada a gente disse que o quê? Que a memória afetiva são feitas de eventos do dia a dia, da rotina da criança. A gente entra nessa rotina. Nosso trabalho remoto, os nossos encontros remotos com as crianças vão se dar nessa perspectiva. Como eu tinha falado anteriormente, como a gente não fala, também sou, Andréia, como a gente não está trabalhando, fazendo aulas online para as crianças, porque não existe aula online na educação infantil, existem encontros com as crianças, essa perspectiva das memórias afetivas precisa ser conhecida, precisa ser alvo nosso. Para que dentro disso aprendizagens aconteçam, sim, mas para que os vínculos afetivos sejam fortalecidos, sejam melhor estruturados e os pais também sejam melhor orientados. Eu percebo, tem pais que ficam, gente, apavorados nesse tempo de pandemia. Porque quando eu disse que era igual o respirar, teve pai que realmente respirou. Porque achava que tinha que ficar brincando com a criança o tempo todo e todo o tempo. Não existe, gente. Isso não é nem salutar para esse pai, nem para essa mãe. Porque não existe essa relação. Ninguém é robô. E é numa relação de vida e de convivência. Agora sim, uma coisa que eu posso adiantar aqui. Eu vou falar aqui na concepção de criança, mas que eu posso adiantar. Criança pequena, a gente recebe em casa como se recebesse a visita, tá? Vamos supor, se fosse chegar uma pessoa na sua casa e ela dissesse assim, vou ficar aí 15 dias. Você não ia tentar sondar o que essa pessoa gosta, como ela gosta de dormir, se ela tem algum problema na coluna. Você ia tentar sondar para quê? Melhor adequar a casa para recepcionar essa pessoa? Sim ou não? Quero ver a resposta. E batalha presente, uhul! Hã? Sim ou não? Você ia arrumar a casa, você ia dizer, não, só se vire, vem aqui pra casa, faça, fique como quiser. É assim, quando a gente vai receber uma visita na nossa casa? Não, né? Isso mesmo, Flávio colocou lá. A gente vai sim deixar um ambiente para que essa pessoa se sinta bem. E a gente vai criar uma estrutura para que aquela pessoa se sinta em casa. Aí é a hora da gente conversar com os pais. E nesses momentos remotos, Júlia, trazer esse tipo de abordagem. Será que os nossos lares, será que o lugar das nossas crianças estão sendo adequados para elas? Ou a gente está dizendo, não, ela que se vire, ela que não pega no ventilador. Ah, não, já não vou mudar nada da minha casa. Gente, eu já ouvi isso. Não tem pra que não, isso não. Olha, eu dou logo um tapa. Vocês já ouviram isso? Que eu já ouvi bastante. A gente precisa acolher bem. Então, se a gente prepara a nossa casa para receber um estranho,
Por que a gente não preparar a nossa casa para acolher nossas crianças nessa quarentena? Então, pai e mãe, entende o professor da educação infantil quando ele diz assim: ó, mamãe, pega uma coisinha aí. Ó, mamãe, vê se tem um lençol velho que dá para fazer uma cabana. Ó, mamãe, vê aí se tem um livro. Porque ele está te dando dicas, mãe e pai, para dizer: olha, essa criança precisa disso. Esse visitante que não vai ser mais visitante, que vai ser alguém da tua vida, alguém para a tua vida. Ele precisa de um espaço que também traga identidade e identificação para ele, para ela. Então eu preciso sim organizar a casa. Eu preciso sim organizar as situações. Aqui está perguntando qual a sua opinião sobre aulas remotas. É como eu falei no comecinho, amor. Não existe aulas remotas na educação infantil. Existem encontros de afetividade e de interação e brincadeira na educação infantil nesse tempo. E existem momentos que a gente pode orientar os pais a receber melhor essa criança. Se eu tenho uma criança de 3 meses, qual é a estrutura para melhor essa criança se desenvolver? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando o Gustavo tinha 3 meses, eu tinha um momento em que a gente brincava com as pernas, brincava com os braços, brincava com o pescoço, sempre eu ali, de maneira muito cuidadosa, né? Que eu segurava, brincava de quê? Em cima, embaixo, com muito cuidado, mas era um momento de interação. Criança até 6 meses, brincadeiras que você traga o foco visual, você faça esse contato visual, são muito importantes. Então, são situações que você pode sim, não só levar para a criança naquele momento do momento de interação vídeo junto com o seu grupo, mas você também está dando uma orientação aos pais, porque faz parte do desenvolvimento. Ter um tapete para que essa criança, mesmo que ele seja de TNT, gente, no começo, quando eu não tinha tapete, eu juntei lençol. Não sei se tem alguém aqui que já fez isso. Eu juntei lençol com toalha e fiz um tapete para o meu filho. Eu não tinha condição na época de comprar um tapete daqueles, blá, blá, blá. Eu não tinha. Então eu fiz e a gente conseguiu se virar muito bem. Então, como você pode organizar e estruturar isso? Fiz um vídeo aula do Corpo, Gestos e Movimentos e coloquei as mães para dançar comigo e com as crianças. Isso. E assim, não foi um vídeo de corpo, gesto e movimento, porque nunca uma ação só, de um campo de experiência só, nunca uma atividade tem só um campo de experiência. A gente vai falar disso agora. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente fechasse antes de eu começar aqui, realmente no que a gente colocou de substância para hoje. Os vínculos afetivos são nossos objetivos desses momentos remotos, tá? A gente não tem aula remota, a gente tem momentos remotos. E esses momentos são para ter interação, brincadeira e apoio às famílias. Ponto. Esse é o objetivo na educação infantil nesse tempo de pandemia. Os campos de experiência entram porque faz parte de experimentações que a gente pode sugerir e apoiar os lares. Mas de uma certa maneira conscientizando os pais de que cada casa precisa acolher suas crianças. Tinha criança, gente, que vivia na casa da avó. Da escola para a casa da avó só vinha para casa dormir. Tinha criança que saía de manhã para a creche e só voltava à noite. Eu não estou falando certo? Não era assim mesmo? Essa casa nunca foi organizada para ela. E tem gente que eu já me disse assim, puxa vida, agora que eu vi que realmente eu tenho uma criança em casa. Porque ela vivia na creche, final de semana eu ia para casa da minha mãe, então a minha casa não ligava muito se tinha brinquedo, se não tinha, o que é que tinha. E agora no momento de pandemia estão vendo que precisam se reorganizar e se adequar. Tem crianças que a casa dela realmente era na casa da avó, não era na casa dos pais. E a gente precisa pensar nisso.
E esse tempo de pandemia, de uma maneira muito triste, nos está fazendo a pensar e refletir sobre isso. Quais são os espaços? Ó, tem gente que está concordando, estou vendo o coração. Tem espaços e organizações que a gente precisa desenhar e estabelecer para os nossos filhos. Esse lugar que a gente está aqui agora é o lugar de estudo. Mas esse quarto aqui, quem me conhece sabe, era o quarto de brinquedo de Gustavo. A gente foi construindo aos poucos, né? Porque não tem muito dinheiro. Mas se tornou um belo quarto de brinquedo. E era o lugar dele. E era o lugar nosso. Então, tinha o quarto de dormir, mas tinha o quarto de brincar. E era um lugar que ele se divertia muito. E ele se desenvolveu muito nesse lugar. Esse lugar aqui me traz lembranças maravilhosas do desenvolvimento de Gustavo. Quanta coisa aconteceu aqui. Ah, Jadna, mas eu tenho um espaçozinho, mas ele gosta da sala. Geralmente, quando ele gosta da sala, gente, é porque é o lugar onde mais ele vê gente. Então, se ele quer ir pra lá, por que não fazer da sala o lugar de brincar? Tanto que a gente acolha bem e que esse desenvolvimento seja considerado, tá? Os valores que foram perdidos no decorrer do dia a dia. Isso mesmo, Júlia. E eu acho que a gente, Júlia, professor, a gente educador, pode colaborar para que esses valores retornem. Para que essas coisas que tinham sido perdidas, que todo mundo estava achando que era, ai, tanto faz, nesse momento de distanciamento social, a gente pode trazer como grandes aprendizagens. E talvez lugar que as crianças não tinham, elas agora vão passar a ter nas suas próprias casas, junto aos seus pais. Só agora alguns estão vendo a sua verdadeira responsabilidade. Isso é verdade. Porque, é como eu disse aqui, tinha crianças que passavam a semana inteira na creche. Tinha crianças que... Aqui tem professores de creche. Tinha crianças que chegavam dormindo e saíam dormindo da creche. Não é assim? Os pais nem conheciam a criança que tinham. Então agora estão sendo o quê? Me perdoem a palavra, mas obrigados a conviver. E a gente pode contribuir nessa convivência com os nossos trabalhos remotos, sim. Né? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa criança. Cuidar e educar faz parte, são dimensões que fazem parte legalmente, né? Tem um amparo legal, mas eu acho muito interessante como as diretrizes trazem. Cuidar e educar, já não me explica o que é cuidar e educar. Cuidar e educar é como se fosse uma moeda com duas faces. Aí cuidar e educar, mas está junto numa coisa só. Não existe cuidar sem educar. Na educação infantil, na primeira infância. E não existe educar sem cuidar. A gente tentou separar isso no tempo do período de prontidão. Lembra? Quando a gente queria educar, alfabetizando, não dava certo. E nunca vai dar certo. Porque trabalhar com criança, respeitando o tempo dela de desenvolvimento, eu tenho que trazer essa moeda de duas faces. Certo? Ô, coisa boa! Escola José Rodrigues de Oliveira. Espero que essa realidade fique... Isso. Também, Mari. Também espero que essa realidade fique no passado. Então, cuidar e educar faz parte. Então, é um dos pontos que eu posso sugerir para o seu planejamento. O seu planejamento, professor, né? E pai e mãe, se o planejamento, se você puder dar alguma sugestão, dê sugestões para a escola, para que eles tragam atividades dentro dessa linha do cuidar e do educar. Porque aí tanto subsidia você, nos momentos que você tiver com a sua criança, como adulto mediador, como também cria vínculos muito legais, afetivos entre você e a sua criança, entre a criança e o seu professor, e entre você e a escola ao qual você confiou seu filho. Tá? Outro ponto em relação à criança que a gente tem que entender, criança vive e se desenvolve dentro de construção de vínculo. Se a criança não construir vínculo, ela não vai aprender com você, tá, professor? Às vezes a gente se preocupa tanto com conteúdos, é o pessoal se identificando, coisa boa. Ser médio, a Lagoa da Canoa, coisa boa.
Então, assim, a criança, se ela não construir vínculos, nem pense, não vai ter aprendizagem nenhuma. Não sei se vocês já viram isso, eu não vou falar nem de professor, vou falar de pai e mãe. Relação pai e mãe. A criança sempre escolhe um. Aquele a quem ela constrói um vínculo maior. Não é verdade? Pode ter certeza. Aquele que ela constrói um vínculo maior é com quem mais ela aprende, é quem mais ela imita, é quem mais ela se identifica. Então, o professor, mais do que se preocupar com a aprendizagem em si, que ela vai acontecer, se preocupe com essa questão, construir vínculos. Por quê? Porque construir vínculos traz, uma coisa que eu coloquei aqui, traz segurança. E a falta da construção de vínculos traz o quê? O contrário, traz insegurança. A criança insegura, ela não aprende. Eu peguei aqui. Uma criança insegura pode ter muito mais dificuldade de explorar o mundo por si própria e pode manifestar incômodo ao fazê-lo, com reações de nervosismo e de irritação. Então, às vezes, fala, esse menino é tão birrento, minha Aricélia linda, que prazer, meu amor. Essas crianças, você pode o quê? Mas que criança chata, essa criança só chora. Por quê? Porque você está preocupado, sabe com o quê? Você está preocupado com a aprendizagem, você está preocupado só com o cognitivo. Não vou falar nem de aprendizagem, só com o cognitivo. Não se preocupa com isso não, professor. Se preocupa em conquistar o cara. Pisca o olho pra ele, fala a linguagem dele, tenta trazer ele pra você. Quando ele for teu camarada, quando ela for tua camarada, meu irmão, ele topa tudo. E ele vai entrar na dança, ele vai brincar com você, ele vai construir com você, ele vai escrever com você, ele vai desenvolver na tua mão. Com as propostas que você vai sugerir, que você vai trazer de maneira pedagógica e didática. Então, é necessário que a construção de vínculo aconteça. Eu tenho momentos remotos com a minha turma, Jadna. O que é que eu faço? Constrói vínculos, constrói memórias afetivas, traz ele para você. Porque quando a gente traz, a gente torna essa criança o quê? Segura. Gente, criança precisa confiar para poder se entregar. Criança não se entrega assim tão fácil, não. Agora, a criança é ingênua. Então, eles estão ali. Então, se você tem uma turminha que chora muito, lembra lá do passado, chora muito, se irrita muito, tem uma criança que fica muito nervosa, talvez ela não esteja bem, não esteja se sentindo segura. Então, um dos pontos que eu tenho que entender da criança é que há uma necessidade para que a aprendizagem aconteça, que ela crie vínculo. Outra coisa, eu preciso incentivar o quê? Para que ela tenha autonomia. Então, se eu preciso incentivar que ela tenha autonomia, quais são as atividades, quais são as propostas de interação e brincadeira que eu vou trazer para esse momento? Eu vou trazer para que ela faça uma pipa? Quem vai fazer essa pipa? Será que vai ser ela ou vai ser os pais? Dependendo da maneira que eu conduza, fique tão fora do universo da criança que aí vai terminar sendo uma tarefa de pai. E é isso que eu tenho visto nas minhas andanças. Ultimamente eu não tenho andado, né, por causa da pandemia, tenho andado aqui nessas janelas virtuais, mas o que eu tenho visto é o que? Até agora, no momento de pandemia, atividades xerocadas que estão indo para casa, que os pais é que estão fazendo, viu, professor e professora? São não as crianças. Porque são atividades xerocadas que não incentivam a autonomia. Gente, quem vai ler essa tarefa? Tem atividades, minha gente, que é sem condição. Mas ele fazia na sala, só Deus sabe, você também. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que propõe. Ai, que linda! Para aprender é preciso segurança. Isso mesmo, Aricélia, segurança, perfeito. Aliado a isso, é necessário tocar o desejo. Isso, pronto, a Aricélia falou tudo aí.
tocar o desejo da criança. E o desejo da criança, falar a linguagem da criança. Qual é a linguagem da criança? Brincar. E o desejo da criança é o quê? Gente, o maior desejo de uma criança é se sentir seguro, acolhido. Ele não vai para a escola porque ele está querendo aprender. Não. Ele vai para a escola porque ele quer brincar e ele quer, no momento que ele precisar, ele quer se sentir seguro e acolhido. Tô errada? Tô não, eu sei que não. A gente é de escola, a gente é de sala de aula, a gente sabe esse negócio. Então, esse momento de pandemia é isso que a gente precisa levar para os nossos momentos remotos. E incentivar a autonomia. Incentivar a autonomia é propor momentos de interação e brincadeira onde a criança seja autônoma naquilo que ela vai fazer. Por exemplo, a Júlia colocou, eu coloquei lá, Jadna, eu fiz um momento de dança, onde eles dançaram, e eles imitaram, e eles fizeram movimento com as mãos, movimentos com os pés, e eles fizeram um pouco de linguagem corporal, e foi muito legal. Você incentivou a autonomia? Incentivou. Pai e mãe, sabe o que é incentivar a autonomia? Vou pegar num ponto pesado agora, tá? Pai e mãe, sabe o que é incentivar a autonomia? Não é dizer que tem um monstro no corredor, não, tá? Para que ele não saia de noite da cama. Não vá não, senão o bicho te pega. Isso não é incentivar. E não é criar segurança. Eu vou contar uma situação a vocês. Que em casa estava tendo um tempo, estava aparecendo muito escorpião. Tinha tido uma reforma no apartamento ao lado, e depois dessa reforma, eu não sei o que aconteceu, apareceu escorpião na casa da vizinha e na minha também. A gente precisou até detetizar para poder resolver. Mas em meio a isso, estava eu e Gustavo dentro de casa. Gustavo pequeno, Gustavo tinha 5 anos. 4 para 5. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, quando você vê, você grita. Não, eu matei um pequeno. Botei assim, mostrei para Gustavo. Filho, aqui, ó, isso é um escorpião. Ele fez, mamãe disse, isso aqui tem veneno, então aqui é a defesa dele. Se ele ver você, ele vai querer se defender. Expliquei tudo direitinho. Aí ele fez, a defesa dele tá no rabo, né, mãe? Eu digo, tá no rabinho dele. Então, se ele ver... E eles são muito ágeis. Então, o que é que eu vou dizer a você? Se você não se sentir seguro, com certeza, talvez você se sinta assim, inseguro de ir matar. Então, não mata não, chama a mamãe. Mas não porque você não tem capacidade de matar, mas é porque é perigoso para você. Falei da questão de que o veneno poderia o quê? Chegar muito rápido em lugares vitais dele e talvez trouxesse algum prejuízo e levasse até a morte. Eu conversei tudo. Muito claro. E tudo bem, fomos dormir. Nesse dia, pela manhã, ele acordou mais cedo que eu. E quando eu olhei, eu digo, meu Deus, cadê Gustavo? Fui lá, Gustavo já não estava mais na cama. E eu vi um rabo bem pequeno, de um escorpião na janela. Assim, como alguém tivesse matado com a chinela e tava lá o rabo. Quando eu vi o rabo, disse, meu Deus, foi isso. Guga, o que aconteceu? Nada, não fiz nada. Depois, ele se sentiu seguro para contar na hora do almoço. Aí, eu não achei o escorpião nem a pau. Aí ele olhou para mim e disse assim, mãe, lembra aquele rabo de escorpião que você viu? Você me explicou tão direitinho e eu me senti tão seguro, que eu fui lá, foi o que eu fiz. Ele contou assim mesmo, eu fui com as minhas 2 chinelinhas e eu peguei lá e parti ele no meio. E eu fiquei, minha gente, apavorada. Eu disse, meu Deus, Guga, não acredito que você fez isso. Eu disse, fiz. Mas eu consegui matar. Joguei o corpo dele fora. Aí me mostrou onde tinha jogado no lixeiro. E aí a minha sandália ficou suja. Eu digo, meu Deus, a minha mãe vai ficar preocupada. Aí limpou na janela. Gente, isso em poucos minutos, tá? Ele acordou, logo em seguida eu acordei. Mas isso essa história já tinha acontecido aqui em casa. Eu fiquei preocupada, Mas ao mesmo tempo, eu fiquei assim, puxa vida, como ele se sentiu seguro. E como aquilo trouxe a ele desenvolvimento emocional. Então são essas coisas que a gente precisa
favorecer os nossos filhos. Então, eu já vi muita mãe dizer, se você descer da cama e for pro corredor, o bicho do corredor vai lhe pegar. Isso não é incentivar a autonomia. Incentivar a autonomia é dizer, vá, filho, viu? Se de vontade de fazer um xixi, se vontade de se sentir bem, pode descer da cama, vá ao banheiro, mas me chame, porque você pode escorregar, você pode ter zelo, mas você não pode podar a tua criança. Professor, suas atividades precisam incentivar a autonomia. Por isso que a gente faz atividade de subir e descer. Por isso que a gente faz atividade de correr e ficar parado. Por isso que a gente faz atividade de quê? De se pendurar e pular. A gente faz e tem que fazer. Porque isso incentiva isso de forma positiva. Né? Traz segurança, mas as vivências do dia a dia. Nós temos crianças que matam cobra, minha gente. Vamos agora para a realidade do município. Teve uma situação que eu vivi lá na Barra de São Miguel, na escola do Minicentro, que eu fiquei abismada. Apareceu uma cobra, sempre aparecia cobra lá nessa escola, assim, próximo, e as crianças moravam perto da escola. E a criança, o professor ficou apavorado. Aí a criança fez, oxi, não precisa ter medo não, tio. Cobra é a cabeça. Você só é esmagar a cabeça. E ele foi lá e esmagou a cabeça da cobra, minha gente. O professor ficou em choque. Quem deu essa autonomia a ele? Quem ensinou isso a ele? Eu posso garantir a você que não foi um pai letrado. Mas foi um pai que soube incentivar, da maneira dele, a autonomia. Depois conversamos com o pai e vimos que realmente ele incentivou a autonomia. Então, cada realidade é uma realidade. Tem crianças que são muito protegidas. Tem crianças que vivem, bem soltas. E são essas as realidades que nós temos na escola pública e na escola particular. Não é não, minha amiga? A gente vive isso. Tem outra Jadna, tem um casal. Horas acho que tem autonomia até demais. A menina 10, o menino 7. Não sei se isso é legal. Tem a questão da autonomia e tem a questão do quê? Do limite. Autonomia é limite, porque autonomia não é independência. Né? São duas coisas diferentes que a gente pode conversar em outro momento. Incentivar a autonomia, sim. Mas a gente tem que criar essa relação, não de dependência, mas de compartilhar. E nesse compartilhar tem sim aquele que tem autoridade e que delega. Por quê? Porque ele está numa visão mais ampla para tentar gerenciar isso. Mas a gente pode falar nisso num outro momento, tá? Então, olha só. Incentivar a autonomia. E nessa idade dos seus, realmente, a autonomia já tá lá, né, cara? A gente já vive outra questão. A gente vive o quê? Como dosar essas questões de autoridade. Que eu posso falar nisso na próxima live. Prometo a você que eu vou falar desse assunto. Vou começar com ele, tá? Então, olha só. Outro ponto da criança é o quê? A questão... Jadna, a minha turminha, todos têm a mesma idade. Será que tem o mesmo ritmo? Não. E nesse momento distante, eles vão ter o mesmo ritmo? Mas ainda não. Então, assim, se juntos numa mesma sala, nas mesmas condições, para desenvolvimento eles não têm, quanto mais cada um na sua casa. Pense, professor, as atividades têm que considerar isso. A sua turminha tem 4 anos? Tem, mas 4 anos de ritmos diferentes. E casas e realidades diferentes também. Então, isso a gente precisa considerar, tá? Pai e mãe, deixa de comparar, pelo amor de Deus. Mas um tem 3 e o outro tem 5. Eu já ouvi isso, gente. O de 5, o de 3 é muito mais sabido do que o de 5. Pelo amor de Deus. Maricele colocou aqui, maravilhosa. Para desenvolver autonomia é preciso colocar para a criança desafios possíveis, muito bem, de serem realizados sozinhos. A criança precisa vibrar isso com as vitórias da conquista. Isso mesmo. E que sejam conquistas dele, mesmo que seja tronchinho, mas é dele. Foi uma construção dele, foi vivenciado por ele, né?
Então, assim, mãe e pai, não compara não teus filhos. Os ritmos são diferentes mesmo. Ah, mas ó, convivi com um com 5 e o outro, nem você era o mesmo, mãe. Nem você era o mesmo, pai, com o de 5. Quer saber da verdade? Bora para um momento da lente da verdade? Você aprendeu muita coisa e melhorou com o de 3, tá? Você não era essa bola toda não com o de 5. Foi ele que te ensinou. Aí você melhorou com o de 3. Recado dado. Pronto, falei. Não é a verdade? Então, não comparemos os filhos. Não comparemos os alunos. E então, não possibilitemos as comparações também. As mães, é um negócio, né? As mães vivem se falando. Ah, mas fulano já tá lendo. Peraí que eu vou ligar pra escola. Eu fiquei sabendo que fulano, já todos estão lendo. E o meu não está lendo. Ritmos diferentes, realidades diferentes. Por isso que cada atividade traz processos diferenciados. Professor, professora, eles não vão desenvolver atividade igual. Então, envia para eles uma atividade que dê leques de possibilidades, para que ele possa fazer de diferentes formas. Sabe aquela atividade que não tem certo nem errado, mas tem o vivenciado? É essa atividade que serve para esse tempo. E eu vou arriscar mais, que serve também para o posterior, tá? Já vai dar recadinho, né? Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu momento e seu desenvolvimento, gente. Se eu não tivesse respeitado o desenvolvimento do meu filho, talvez meu filho não tivesse a autonomia que tem hoje. E eu aprendi a ser mãe, não foi com os livros, gente. Eu aprendi a ser mãe com o Gustavo. Gustavo foi e é a minha escola diária. Errar, a gente sempre erra. E quando a gente acerta, a gente acha o máximo. Isso é a experiência de viver com criança. Mesma coisa é professor. Tem aula que a gente faz que é uma porcaria. Quem nunca fez uma aula porcaria? Eu já fiz. Que a gente faz, meu Deus, não fluiu nada. Não é não? Mas tem aula. Se a gente pudesse, botava no outdoor. Eita aula, foi aquela. Por quê? Vínculo. Incentivou a autonomia, cuidou e educou. Tudo isso faz parte do que dá certo. Olha só, e respeitou as diferenças. Pode ter certeza, faça uma análise das atividades que dão certo e das que não dão. Tem todos esses pontos aqui em comum. Outro ponto é escuta ativa. Olha só. O que é escuta ativa, Jatna? Como é que eu posso colocar a escuta ativa no meu momento remoto? Olha só, as atividades dirigidas por vocês, professores, principalmente nesse momento agora, o ideal é que a criança tenha o quê? Tempo e espaço adequado para reagir ao que você está propondo. Para crianças, para que a criança se torne competente, ela precisa ser ativa. Você precisa dar oportunidade para que ela interaja. Aquilo que a Aricélia colocou anteriormente, né, aqui nos comentários. Ela precisa interagir, ela precisa se envolver, ela precisa estar dentro com você. A criança ela não aprende, ela não desenvolve, ela não cria vínculos, muito menos memória afetiva, se ela não estiver dentro. Não coloca a criança para ser espectador. Coloca ela para interagir com você. E ao mesmo tempo, como é que ela vai interagir se o espaço dela é inadequado e se para aquilo que você está propondo e se ela não tem um material, não tem espaço, está tudo fora da realidade dela. Professor, professora, voltou para aquela situação. Atividade significativa que conduz a vínculos e que leva a memórias e também a aprendizagem são aquelas que dá possibilidade de acontecer e de a criança ser ativa no processo. Pensar nisso antes de propor. Eu vi uma atividade recentemente que a professora coloca algodão, muito boa atividade para o espaço da escola, para o espaço
nesse momento remoto, não. É um momento de experiência, porque a criança tem esse valor investigativo, tá? E isso tem que ser muito explorado. Ela coloca algodão, espremedor de alho e depósitos. Com ela funcionou, porque ela tinha na casa dela, a filha dela conseguiu fazer. Mas se eu faço uma proposta dessa para realidades, né, amore? Como a Andrea colocou aqui, como a gente tem nos nossos municípios. E aí, funciona? Pra ser sincera, tem escola que nem vai ter. Quanto mais garantir que todos os lares tenham. Então, professor, professora, às vezes eu estou vendo pais angustiados porque não tem o material em casa. Alfabeto móvel, minha gente, pelo amor de Deus, o pai não tem, não. Tem pais de nossas crianças que nem ler e escrever sabem. Então, vamos nos preocupar com isso, colocar situações que sejam pertinentes e possíveis, tá? Outro ponto, e essa escutativa. A gente, nesse momento, tem que ter uma escutativa tanto para a criança, quanto também para os lares aos quais elas estão inseridas. Outro ponto, exploração livre ou espaço planejado? O que é que a gente vai ter? A gente tem espaço planejado agora? Não. Mas a gente precisa propor para coisas que tenham relação com aquilo dentro do espaço onde elas estão inseridas. Então, dentro disso aqui, na escola dava para conversar bastante sobre isso. Mas nesse momento, o que é que eu posso colocar mais para vocês? Tentem trazer atividades quando for para que a criança explore, ande, dance, que seja muito mais dentro de explorações livres, tá? Porque aí você cria um leque de possibilidades e ela consegue caminhar mais dentro da sua proposta. Por último, dentro dessa concepção de criança, organização do tempo. Minha gente, só um pouquinho que eu vou ligar a lâmpada. Escureceu. Escureceu na minha janela. Aí, olha só. Organização do tempo. O tempo, aqui teve gente que colocou assim, eita Jadna, eu tenho um aqui em casa que me ensina tanto. Ai, que bom, isso mesmo. Eu também aprendo muito com o Guga. Organização do tempo. Quando você, professor, for propor alguma coisa, proponha alguma coisa que entre dentro da rotina da criança. Então, isso é interessante, são propostas interessantes. E pai e mãe, tente estabelecer uma rotina. Eu sei que para esse tempo de pandemia tá difícil. Mas, às vezes, a gente cria rotinas que são inviáveis, porque não são confiáveis. Jadna, o que é que você quer dizer? A rotina da minha casa, e às vezes fica difícil pro professor por causa disso, sabe? Às vezes ele estabelece um horário para a live dele. Tem hora que os pais estão lá. Uhul! Vamos lá, filhote! Brigou com o marido, o menino já não aparece, ou seja, perdeu a live. O pai tá bem animado, tomando uma. Uhul! Viva, viva! O que é que acontece? Posso lá. O menino pode dormir 3 horas da manhã. Aconteceu alguma coisa em casa, não tô bem, o que é que acontece? Vai dormir cedo, menino! Essa é a realidade. Não é isso? Então, o que é que acontece, gente? A gente precisa pensar nas atividades dentro desse universo. E precisa orientar